Olá pessoal, bem-vindos de volta aos 40 dias na Palavra. Eu sou o pastor Ricardo e nós estamos estudando a Bíblia juntos no método devocional de estudo bíblico. Essa é a quarta sessão do nosso método e só para relembrar, na primeira semana nós fizemos o método Pronuncie a Palavra, que consiste em você ler um texto ou um versículo bíblico várias vezes e depois você vai lendo e vai meditando palavra por palavra daquele trecho. Maravilhoso! Na segunda semana, nós vimos o método Visualize a Palavra. Quando você lê um texto bíblico e diversas vezes, começando por observar os detalhes, os cenários, os semblantes dos personagens, enfim, tudo aquilo que você puder captar da cena que o escritor ele tentou apresentar. Nós também aprendemos que isso nos faz meditar melhor nas Escrituras. Na terceira sessão, vimos o método Experimente a Palavra, que consiste em você fazer perguntas para o texto. É muito importante você aprender a fazer as perguntas certas, lembra? Hoje nós vamos falar sobre a quarta técnica do estudo bíblico devocional, que é a técnica de parafrasear um texto bíblico. Isso mesmo. Essa palavra paráfrase significa contar a história com as suas próprias palavras. Nós vamos ver hoje que essa também é uma técnica de meditar na palavra de Deus muito eficaz e que essa técnica ela faz também com que você guarde a palavra no seu coração. Mas antes de entrar nesse assunto, deixe-me falar sobre um assunto muito importante também. Eu quero falar sobre o seu tempo devocional com Deus. Como você está se sentindo ao ouvir falar sobre este assunto nessas últimas 3 semanas? Tempo a sós com Deus. Se você é igual à maioria das pessoas, deve estar tendo dificuldade, eu imagino. Eu também tive quando eu comecei. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Permaneça, não desista. É um dos hábitos mais valiosos que você pode ter na sua vida. Certamente, Satanás, ele fará de tudo para você não se encontrar com Deus todos os dias. Porque ele sabe que quando você começar a ler a Bíblia todos os dias, aplicar o que você tem aprendido na sua leitura e começar a memorizar a palavra de Deus, você vai se tornar uma ameaça para ele. Você vai se tornar um perigo para ele. Por isso, ele vai fazer de tudo para que você fique longe, o mais longe possível da sua Bíblia e que você não faça esse momento devocional diário com Deus. Por isso eu quero falar hoje dos problemas mais comuns que nós enfrentamos quando decidimos desenvolver esse hábito, o hábito de lermos a Bíblia todos os dias e termos o nosso tempo devocional com Deus. Primeiro problema, o problema da disciplina. É o que chamamos de a batalha dos lençóis. Você está ali tentando acordar, mas a cama quentinha, o travesseiro macio, te puxam e não permitem que você se levante para ter o seu encontro com Deus. O que fazer? Primeira coisa, é muito importante você lembrar-se no dia anterior que no dia seguinte você vai ter um encontro com Deus. Então, a primeira coisa a fazer é ir para a cama mais cedo. Esse é um hábito que nós todos temos que procurar desenvolver. Muitas pessoas ficam até tarde da noite acordados em frente à TV, jogando conversa fora, quando deveriam estar descansando e se preparando para um outro dia. Outra coisa, levante-se imediatamente. Quando de manhã você acordar, não fique negociando com Deus, dizendo, Senhor, espere mais 5 minutos, que daqui a 5 minutos eu vou levantar e vou ter o meu tempo com o Senhor. Se você fizer isso, você já perdeu na batalha dos lençóis. Se você fizer isso, você já perdeu a oportunidade de vencer esse grande desafio que é o problema da disciplina. Em terceiro lugar, cuidado com os ladrões da hora tranquila, do momento devocional. São 2. O primeiro deles é a internet. O segundo é a televisão. Tem muita gente que fica a noite inteira surfando na rede. Você precisa dormir cedo, você tem a hora de usar o computador, você pode assistir a sua televisão, mas não deixe que nada disso se torne um exagero na sua vida,
porque isso pode roubar o seu tempo precioso com Deus. Outra coisa, vá para a cama com a palavra de Deus na sua mente. Deixe-me ler com vocês o Salmo número 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Como é feliz aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É isso que eu estou falando, de dia e de noite. Você precisa ir para a cama com pensamentos espirituais. Você precisa acordar meditando naquilo que Deus tem falado ultimamente ao seu coração. O segundo problema, o problema do desânimo. Isso tem impedido tantas e tantas pessoas de desenvolverem esse hábito diário com Deus. É a chamada batalha do deserto. Todos nós passamos por experiências difíceis na vida. Vai ter dias que você estará vivendo um deserto de tristeza, de solidão, de mau humor, mas isso não pode ser um impedimento para que você tenha o seu tempo a sós e diário com Deus. Não julgue o seu momento devocional diário por causa das circunstâncias ao seu redor e nem por causa do seu estado de espírito. Independente de como esteja hoje o seu humor, você deve fazer a sua devocional. Não deixe de ler a Bíblia todos os dias por causa de problemas. Se você é daquelas pessoas que diz, hoje eu não estou bem, eu estou desanimado, eu estou desencorajado, eu acho que eu não quero ler a Bíblia porque eu quero me apresentar para Deus feliz, alegre, disposto. Negativo. É mais uma razão para você se encontrar com Deus. É mais uma razão para você ler a palavra de Deus, para você ser encorajado, para você ser renovado, para que Deus possa te encher de esperança. Vai ter dias em que você vai ler a palavra de Deus e você vai ter experiências maravilhosas. Mas vai ter dias também que você vai ler a palavra de Deus e vai simplesmente receber. Não espere ter todos os dias uma experiência nova e sobrenatural com Deus na sua leitura bíblica, porque não é assim que acontece. As pessoas normalmente desanimam por alguns motivos. Vou pontuar aqui alguns com vocês. Primeiro, desobediência. Se você não colocar em prática aquilo que Deus revelou ao seu coração ontem, Deus não vai revelar coisas novas para você hoje. E então as pessoas acham que Deus não fala comigo. Eu entro no tempo devocional, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto que Deus está falando comigo. Talvez Deus já falou, mas você não está obedecendo ao Senhor. A segunda razão, as suas condições físicas. Talvez a coisa mais espiritual que você deva fazer nesses dias é tirar alguns dias de descanso, porque o desgaste físico é também um problema que te impede de acordar cedo, de gastar um tempo com Deus, de reservar esse tempo precioso devocional. Quando você está em falta com Deus, é também um motivo para você querer evitar encontrar-se com Ele todos os dias. Digamos que você assumiu o compromisso de encontrar-se com Deus todos os dias, mas você vem falhando nesses últimos dias. Se aconteceu isso, não tem problema. Você tem que prosseguir no seu compromisso com Deus. Você procura o Senhor, admite a sua falha, muda o horário, muda o local, procure fazer de novo, agora da forma correta. Lembre-se, o tempo devocional não pode ser um fardo para você. Não pode ser algo que você diz, agora eu vou para o meu tempo devocional. Não, você tem que ir para esse momento com alegria, com a certeza de que vou me encontrar com o Senhor. E isso, com certeza, é o que Deus quer que você esteja esperando. Você começou a ouvir a palavra do Senhor? Isso, você começou a receber. E se você ficar só recebendo, recebendo e recebendo, vai ter uma hora que você vai ficar cheio de tudo isso. Se você não aprender a compartilhar com os outros aquilo que você aprendeu com Deus, isso vai encher o seu coração e você vai se sentir farto e não vai ver necessidade de voltar a encontrar-se com Deus. Seja honesto com Deus. Conte para Ele quais são as suas dificuldades. Isso é natural, isso é nosso, do ser humano. Mas é um desafio que vale a pena
você fazer a palavra de Deus habitar ricamente na sua vida. Deixe-me ler aqui para você um texto que está em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desanime, persevere, permaneça no compromisso que você estabeleceu com Deus. O terceiro problema, o problema das distrações, aquela batalha da mente, quando a pessoa não consegue concentrar, quando a pessoa não consegue manter um foco em Deus. Isso é difícil para todo mundo, especialmente em algumas pessoas que têm algum tipo de déficit nessa área. O que fazer? Primeiro, certifique-se de que você, pela manhã, está realmente acordado. Isso. Não faça sua devocional sonolento. Você precisa então levantar-se, pôr os pés no chão, vai para o chuveiro, toma um banho gostoso, ou então lave bem o seu rosto e esteja certo de que você está literalmente acordado. Isso é importante, para que você mantenha o foco e não se distraia com nada que esteja acontecendo ao seu redor. Um outro conselho, leia a Bíblia em voz alta. Isso mesmo, comece a ler em voz alta. Não venha com essa de, pela manhã, fazer um período de leitura silenciosa da Bíblia. Ou então fazer um momento de oração silencioso. Não, se você fizer isso, você vai voltar a dormir. Leia a Bíblia em voz alta. Se for necessário, caminhe enquanto você está lendo ou orando. Isso mesmo, levante e fique caminhando dentro do seu quarto enquanto você está orando, enquanto você está lendo a Bíblia. Eu duvido que você vá dormir dessa forma. Outra coisa, mantenha sempre perto de você as suas ferramentas. Quais são elas? Lembra? Você precisa ter sempre em suas mãos uma caneta e um papel. Você não pode fazer a sua devocional com a sua caneta e o seu papel lá na sala, lá na cozinha ou lá dentro do carro. Porque senão, na hora que Deus falar com você, você fala assim, eu preciso escrever isso. Aí você sai do seu lugar de oração e você vai lá no carro, você vai lá na cozinha e quando você volta, você já esqueceu, você já se envolveu com outras coisas e acabou se distraindo e perdeu o foco de Deus. O quarto problema, o problema do desencorajamento, é a chamada batalha dos compromissos, que é o excesso de trabalho. Eu sei que você tem muito trabalho a fazer, você estuda, você tem os seus compromissos domésticos, você tem a sua vida profissional, mas eu quero te dar aqui hoje 4 sugestões práticas para você se tornar uma pessoa consistente nesse hábito de reservar um tempo diário a sós com Deus. Número 1, faça um compromisso com Deus, isso mesmo, um voto, um pacto, uma promessa. É muito importante fazermos compromissos com Deus. Lembre-se de uma coisa, você só será aquilo que você se comprometer a ser. Enquanto você não admitir e fizer um compromisso com Deus, parece que as coisas elas não acontecem de verdade. Melhor, comunique o seu compromisso para uma pessoa bem próxima a você. Diga a ela, amigo, amiga, eu decidi todos os dias reservar 5, 10, 15 minutos, o que você definir, para ler a palavra de Deus na minha casa. Segundo lugar, coloque esse compromisso na sua agenda diária, na sua agenda semanal. Não temos aqueles papeizinhos amarelos que colocamos na tela do computador, na porta da geladeira, lá no espelho do banheiro? Faça isso. Aquele horário escrito no papel é o horário que eu vou reservar para ler e orar a Deus. E não marque nada nesse horário. Se você puder até cancelar algumas coisas que você faria neste horário para você priorizar o reino de Deus na sua vida. Esteja preparado também para as desculpas e ataques do diabo. Muitas sugestões, muitas coisas você vai ouvir, mas você precisa estar preparado de que isso vai acontecer e você precisa dizer não a toda e qualquer tentativa de tirar você da presença de Deus. Outra coisa, deixe a sua Bíblia aberta
no seu quarto, em cima da mesa, sempre aberta no texto que você parou de ler ontem e no texto que você vai começar a ler hoje e amanhã. Isso é uma coisa importante. Deixe sempre a sua Bíblia aberta. Quando você olhar para a Bíblia aberta, você vai sentir Deus convidando você para a sua hora devocional. E se de repente você falhar um dia? Digamos que você não conseguiu fazer a sua devocional ontem. Parece que você não está conseguindo nos últimos 3, 4 dias. Não tem problema. Simplesmente recomece. Não fique se culpando, se queixando ou achando que está em dívida com Deus. Não, Deus não vai fazer cair um raio na sua cabeça porque você não fez devocional. Não pense isso. Pelo contrário, sinta que Deus ele estará te esperando de novo de braços abertos. É como se você estivesse esquecido de tomar café ou esquecido de almoçar ontem. Como é que você faz quando você esquece de tomar café? Você é daquelas pessoas que falam assim, eu nunca mais vou tomar café na minha vida. Ou eu nunca mais vou almoçar na minha vida só porque você esqueceu de almoçar? Não, amanhã volte a almoçar. Tome o seu café normal. É a mesma coisa com o seu tempo devocional. Não deu para fazer? Paciência. A vida continua. Amanhã, marque de novo um novo horário com Deus. Se for necessário, um novo local e recomece. Deus está te esperando. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Para que você possa adquirir o hábito de ler a Bíblia todos os dias, é necessário você fazer isso durante 3 semanas. Isso mesmo, ler a Bíblia 3 semanas seguidas, todos os dias, nem que seja 5, 10 ou 15 minutos. Ao final desses 21 dias, você estará adquirindo o hábito de ler a Bíblia. Mas você precisa de mais 3 semanas para tornar esse hábito confortável para você. Isto é, você precisa, portanto, de 40 dias para você adquirir o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Faça essa experiência. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Deixe-me falar de uma coisa importante. Diante de todos esses problemas de desencorajamento, distrações, disciplina, é muito importante você depender de uma coisa, do poder de Deus. A maior batalha que você pode travar é contra a sua mente. Quando você estiver cheio do poder de Deus, nada e nem ninguém te impedirá de executar a vontade de Deus dentro deste hábito que nós estamos lhe ensinando. Bom, então agora eu quero falar sobre o 4º método de estudo bíblico devocional, que é reproduza a palavra. A paráfrase é um tipo de meditação. Lembrando que paráfrase é quando você lê um texto várias vezes e depois o reescreve com as suas próprias palavras. Isto é paráfrase. É assim quando você está escutando uma pessoa, um amigo conversando. Você está ouvindo, prestando bastante atenção. Quando ele ou ela termina de falar, você não é capaz de responder para ele ou para qualquer pessoa o que ele estava falando? Isso é a mesma coisa. Isso chama-se parafrasear aquilo que eu estou ouvindo ou aquilo que eu estou lendo. Você será capaz de falar um versículo bíblico ou até um capítulo inteiro da Bíblia através desse método de reprodução, que é a paráfrase. Você lê o texto, você escreve as suas anotações acerca do texto, depois você ora, aplica e ministra essa palavra para alguém. Deixe-me dar um exemplo. Nós estamos memorizando essa semana o texto do Salmo 119, versículo 11. Vamos ler esse versículo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos parafrasear esse versículo. Você vai ler essa passagem várias vezes. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você então vai perguntar, o que significa guardar? Guardar significa memorizar. Isso mesmo. Memorizar a palavra de Deus. Agora vamos escrever esse versículo com as nossas próprias palavras. Tente fazer isso. Seria como assim, você escrever: Senhor, eu vou memorizar a tua palavra no meu coração e o Senhor
vai me proteger na hora da tentação. Você acabou de parafrasear um texto bíblico. Você o escreveu com as suas próprias palavras. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? O que Jesus respondeu para Satanás? Ele respondeu, está escrito. Jesus respondeu, está escrito, mas ele resgatou o que estava escrito da sua mente, do seu coração. Ele não tirou um Velho Testamento do bolso e leu para o diabo, porque Jesus, ele tinha a palavra de Deus guardada no seu coração. Depois você deve se perguntar, Senhor, eu estou de fato guardando a Tua palavra? Eu tenho memorizado a Tua palavra? Quantos versículos eu sei de cor? Que às vezes você acha que está meditando, mas não está praticando a palavra como deveria praticar. Comece hoje mesmo a memorizar a palavra de Deus, escrever com as suas próprias palavras aquilo que você vai lendo, vá meditando, ruminando, parafraseando tudo aquilo que você encontra no seu caminho na leitura bíblica. Quando você começa a experimentar esse método de meditar na palavra, a palavra de Deus ela vai entrando no seu coração e você vai tendo a vida de Deus na sua vida. Se você é um estudioso da Bíblia, mas você não memoriza as Escrituras, é como se você andasse com uma arma, mas essa arma está descarregada. Olhe para o texto bíblico, leia-o várias vezes, escreva-o com as suas próprias palavras, depois ore. Isso mesmo, ore a palavra de Deus. Diga, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem me protegido das tentações por causa que eu tenho guardado no coração as Tuas palavras. Queridos irmãos, isso é maravilhoso. Na hora que nós mais precisarmos, nós vamos experimentar o poder de Deus, que é ter a palavra dentro, guardada no nosso coração. Quando você lê um texto, reescreve com suas palavras, ora, aplica na sua vida, você estará pronto para ministrar para qualquer pessoa. Você estará pronto para falar numa reunião de célula, você estará pronto para dar uma palavra à igreja, lá no seu serviço. Sempre que você for requisitado, você vai ter o que falar, porque a palavra de Deus ela vai estar no seu coração. Olha só que interessante. Ao escrever, faça questão de escrever nas suas próprias palavras. Palavras que você tem costume de falar, palavras que você conhece. Por serem suas palavras, você nunca vai se esquecer daquilo que você escreveu. E a Bíblia, ela é cheia de expressões, de versículos, de textos que podem ser parafraseados. Vou dar um exemplo para vocês aqui dessa Bíblia, a Bíblia Viva. Essa Bíblia é uma das mais lidas hoje no mundo inteiro. A Bíblia Viva é uma paráfrase das Escrituras. Os tradutores, eles iam lendo a Bíblia e iam reescrevendo a Bíblia com as suas próprias palavras. Aí surgiu essa Bíblia excelente, que é a Bíblia Devocional, Bíblia Viva, que eu recomendo você adquirir uma para você. Amanhã cedo, você, quando for ler a sua Bíblia, encontre um texto bíblico, procure uma dessas sugestões que você tem aí e você procure parafraseá-lo. Lembre-se, você vai ler o texto várias vezes, você vai reescrevê-lo com as suas próprias palavras, você vai orar em cima daquele texto, perguntar, Senhor, eu estou vivendo esse texto? Senhor, eu estou de fato obedecendo a Tua palavra? Depois você traz algumas aplicações práticas para a sua vida e coloca essa palavra na ponta da língua para você poder compartilhar com outras pessoas. Dessa forma, você vai ver a palavra de Deus transformando a sua vida. Isso é maravilhoso. É algo realmente de Deus. Então, quando nós estamos estudando aqui, lembre-se, o primeiro método é pronuncie a palavra, o segundo, visualize, o terceiro, experimente a palavra. Agora nós vimos aqui o quarto método, a quarta técnica, que é reproduza a palavra. Você pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Quando você fizer isso, a Bíblia ela se tornará viva dentro de você. Deixe-me orar com vocês para que Deus possa lhes abrir os olhos e também lhes dar condições de reproduzir melhor aquilo que vocês têm aprendido na palavra do Senhor.
Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nessa oportunidade eu quero orar pelos meus irmãos e que eles tenham a capacidade de ler a Tua palavra e conseguir reproduzi-la com suas próprias palavras. Ensine os pais a contar histórias bíblicas para os filhos. Ensine, ó Deus, os filhos a contarem as histórias bíblicas que eles ouvem e assistem na igreja. Senhor, que a palavra de Deus passe por dentro dos seus corações e fique, Pai, para sempre. Deixa, Senhor Deus, com que o Espírito Santo do Senhor venha fluir no coração de cada pessoa. E à medida que a palavra de Deus ela vai sendo, ó Deus, implantada no coração de cada um, venha também, Senhor Deus, produzir mudanças, transformação e libertação também. Eu quero nessa oportunidade orar e pedir a Tua bênção sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima sessão.